Bastidores fervem no Corinthians com possível chegada de craque internacional inesperado. Jogador renomado na Europa, entra no radar do Timão e pode pintar no elenco ainda nesta temporada. Negociação exige ousadia, ajuda de patrocinador e já agita a torcida com sonho de contratação histórica. Confira: Atlético de Madrid pode tirar Yuri Alberto do Corinthians e atacante vê boa oportunidade para jogar na Europa. Atacante do Corinthians desperta interesse de alguns times do futebol europeu. Um dos principais atacantes do atual Corinthians. O Corinthians segue o planejamento, visando a próxima janela de transferências, mesmo com um momento político complicado. Com diversas indefinições, o departamento de futebol trabalha e avalia quais jogadores podem reforçar o clube. Por outro lado, saídas também devem acontecer a partir de julho. Um dos principais destaques do Timão, Yuri Alberto, chama a atenção do futebol europeu desde 2024, quando viveu a melhor temporada da carreira, que terminou com 31 gols em 57 partidas. De acordo com informação divulgada pelo Samir Carvalho, em vídeo no YouTube, Yuri Alberto vê com bons olhos jogar no Atlético de Madrid, da Espanha. Atualmente, nos Estados Unidos, o principal atacante do Corinthians segue em processo de recuperação de uma fratura na vértebra L1. Proposta do Atlético de Madrid por Yuri Alberto. Ainda segundo Samir Carvalho, Yuri Alberto foi informado sobre o interesse do Atlético de Madrid. Entretanto, até o momento, o Corinthians não recebeu nenhuma proposta oficial do clube espanhol. Não é segredo que times da Europa estão de olho no centroavante do Timão. Ainda em 2023, o West Ham, da Inglaterra, enviou uma oferta para contar com o atleta. Naquela ocasião, a diretoria decidiu recusar a proposta e não prosseguir com as conversas. Em 2025, são 35 partidas realizadas, com 13 gols marcados e uma assistência anotada, ou seja, mantém o desempenho positivo. No Bola VIP Brasil, a fiel torcida acompanha todas as atualizações sobre o mercado da bola do Corinthians. Os objetivos do Timão no mercado da bola, a janela de transferências ainda não está aberta assim. O departamento de futebol, liderado pelo Fabinho Soldado, possui tempo para planejar os reforços. Um dos objetivos segue sendo a lateral direita. Seria um pedido de Dorival Júnior. Memphis Depay pode deixar o Corinthians nesta janela de transferências, se a dívida não for resolvida. O holandês não está nada satisfeito com o momento do clube, e também faz cobrança para receber o que tem direito. O Corinthians está cheio de crise para resolver, e agora tem mais uma. Memphis Depay. Tudo por conta de dívidas que o clube precisa resolver com o jogador, e o atleta está bem irritado. De acordo com a Gazeta Esportiva, o jogador deu o ultimato para que esses valores sejam pagos, ou ele pode não se apresentar no sábado 28, junto com os outros jogadores. No total, o Corinthians está devendo para o craque cerca de 6,1 milhões de reais. Na primeira notificação dos representantes do jogador, o staff dele alega que foi ignorado. Saída também pode acontecer. Se o Timão não resolver logo essas pendências, o holandês pode sair, e inclusive, a tendência é que ele escute propostas na janela de transferências. O certo é que o jogador está muito irritado com toda a situação. Nas redes sociais, os torcedores corintianos já começam a ficar mais ainda apreensivos com essa nova polêmica. Agora envolvendo o principal jogador do time, problemas que podem atrapalhar a temporada. Mesmo sem jogar, o Timão acumula problemas e mais problemas. O planejamento do clube é uma incógnita e isso passa a impressão de que a sequência da temporada pode realmente ser muito complicada. A fiel só deseja que essa questão do Memphis seja resolvida logo, ainda mais porque o time precisa muito dele para conseguir os objetivos no ano. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Corinthians recebe contatos antes da janela de transferências e pretende oficializar a saída de Breno Bidon malcompista, vem sendo procurado por diversas equipes do futebol europeu, como o Bayern de Munique e Sporting, nem mesmo a troca no comando, garantindo a chegada de Dorival Júnior. Conseguiu fazer com que o time engrenasse e convencesse os torcedores. Breno Bidon bastante valorizado por conta disso. Aproveitando a janela de transferências que está prestes a abrir, os dirigentes corintianos buscam alternativas, mas da mesma forma que alguns podem chegar em breve, mais nomes têm grandes chances de sair. Neste momento, o principal deles é Breno Bidon, que está bastante valorizado no mercado da bola. Nas últimas semanas, o Timão vem recebendo constantes contatos pelo jovem, que marcou um golaço recentemente no empate diante do Grêmio, por 1-1. Em Porto Alegre. Até o momento, equipes como Sporting Benfica, de Portugal, Wolverhampton, Brighton e Arsenal, da Inglaterra, além de clubes da Alemanha, Itália e Holanda, já demonstraram interesse em tê-lo no elenco. Mas ainda sem oferta oficial,
valores e multa rescisória, sabendo que precisa aliviar a questão financeira. O time do povo já deixou claro que aceitaria abrir mão de sua joia, pedindo, no mínimo, 15 milhões de euros, cerca de 97 milhões de reais, valor considerado baixo pelos torcedores. Vale lembrar que os paulistas são donos de 90% dos direitos econômicos de Bidon, que tem multa rescisória de 100 milhões de euros, cerca de 638,5 milhões de reais. Mas não será vendido nem perto disso. Corinthians entra no radar de Verratti e agita os bastidores com possível reforço de peso internacional. O Corinthians segue firme em sua busca por nomes que realmente façam a diferença no elenco. E nos corredores do Parque São Jorge, um nome de impacto internacional começou a ganhar força: Marco Verratti, o experiente meio-campista italiano, com passagens brilhantes pelo Paris Saint-Germain, atualmente defende o Al Arabi do Catar, mas estaria disposto a ouvir propostas para retornar a um futebol mais competitivo. E o Timão, atento, já iniciou sondagens aos 31 anos. Verratti acumula uma bagagem invejável. São 11 temporadas na elite do futebol europeu, com mais de 400 jogos pelo PSG e 30 títulos conquistados. Mesmo assim, o volante não descarta um novo desafio em sua carreira. Segundo a apuração do jornalista Gabriel Reis, o Corinthians já demonstrou interesse e fez contato inicial com representantes do jogador. Apesar de ainda não haver uma proposta formal, o nome do italiano já desperta empolgação nos bastidores e na torcida alvinegra. Fontes internas confirmam que Verratti vê com bons olhos uma possível transferência para o Brasil, mais especificamente, para o Corinthians. A grandeza da Fiel, o projeto ambicioso do clube e o carinho que o futebol brasileiro desperta em jogadores europeus são fatores que pesam positivamente. No entanto, o negócio não é simples. O volante teria sinalizado que gostaria de receber cerca de 2 milhões de reais por mês, o que exige um estudo mais profundo do departamento financeiro do clube. A diretoria, comandada por Osmar Stabile e Fabinho Soldado, trata o caso com total cautela, mas também com entusiasmo. A parceria com patrocinadores pode ser o feitiço para viabilizar essa contratação. Assim como aconteceu na negociação com Memphis Depay, o Corinthians não descarta envolver apoiadores comerciais para dividir os custos salariais de um nome desse porte. Além da parte técnica, a chegada de Verratti significaria um salto de visibilidade para o clube. Um campeão europeu, ídolo na Itália, conhecido mundialmente, vestindo a camisa do Timão, seria também um reforço de marketing gigantesco. Dorival Júnior já aprovou a ideia internamente e vê no italiano um líder em campo e fora dele, capaz de comandar o meio-campo, com visão, experiência e personalidade. A próxima janela internacional, que abre em julho, será crucial para o andamento dessa negociação. Enquanto isso, Verratti segue treinando normalmente no Qatar, mas sem fechar portas para o futuro. E o Corinthians continua monitorando, pronto para agir na hora certa. A torcida, claro, já começou a sonhar alto. A simples menção de Verratti no Corinthians tem movimentado as redes sociais. Será que vem aí um dos maiores nomes da história recente a vestir o manto alvinegro? Vamos acompanhar cada passo. E aí, fiel torcedor, você aprova a contratação do Marco Verratti para reforçar o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que tô te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir. E até o próximo vídeo, torcedor. E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade.